Nesta manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Querido Deus e Padre, graças te damos em esta manhã, que reunimos-nos, Senhor, uma vez mais, para glorificar a tu santo nome, Senhor, e aprender tu poderosa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a poder entender, a ter a perfeita compreensão, Senhor, das Escrituras, com a ajuda e graça de tu Santo Espírito. Repreende todo o que é contrário e ajuda-nos em esta manhã, em nome de Jesus. E todos dizem, vamos cantar com a irmã Mercedes. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. El 112. 112. Un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás. Como se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto, sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. De la llorar el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, y el buen fiel consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. De la llorar el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Recibe todos bendición, esperando ese día son tus leyes. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. De la lloras el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh,
paz y gozarnos en sus laureles siempre allí. Muy pronto sí Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. De la lloras el rey vendrá, los suyos arrebatará. El siguiente número va a ser el 152. 152. Bienaventurados son los de limpio corazón, que no aman el tesoro de aquí. De tranquilidad y paz gozan cada día más, y del cielo el gozo tienen ya en sí. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da olor, y por siempre cantaremos de su amor. Grande dicha y favor me concede mi Señor, por su sangre derramada en la cruz. Soy guardado siempre fiel por la fe que tengo en Él, y me regocijo andando en la luz. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da olor, y por siempre cantaremos de su amor. Al Señor obedecer y su espíritu tener es un verdadero cielo en mi ser. Y por su inmenso amor hacia el pobre pecador, cantaré sus alabanzas más allá. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da olor, y por siempre cantaremos de su amor. Cuán perfecta es mi paz, no anhelo nada más, es en el mundo que su luz y su verdad. Con mi amado Salvador, poseído de su amor, estaré contento por la eternidad. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da olor, y por siempre cantaremos de su amor. Amén. Glória a Deus. Ponémonos de pé, hermanos. Tenemos como tema de nuestra lección de hoy la justicia y la gracia de Dios. La justicia y la gracia de Dios. Texto áureo. Así los primeros serán postreros, los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. San Mateo 26:16. Verdad y práctica. La concesión de las bendiciones divinas no es motivada por nuestros méritos, sino por la gracia del Señor de la mies. Lectura bíblica en clase se encuentra en San Mateo capítulo 20, del versículo 1 al 10. San Mateo capítulo 20, del versículo 1 al 10. San Mateo capítulo 20, versículo 1 al 10. ¿Todos encontraron? Vamos a hacer una lectura alternada. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana
a contratar obreros para su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena y hizo lo mismo. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Querido Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, por la lectura, Señor, que es alimento para nuestra alma. Guíanos a lo que te pedimos hoy y siempre. Y todos dicen amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, nuestro culto hoy día es a las 5:30. ¿Ya? Empezamos en el horario para que los hermanos no tengan problema al volver a la casa, ¿no? Esperando que nuestro horario venga a tener su funcionamiento de antes, ¿no? Y que nuestro culto sea a las 8, ¿no? Vamos a estudiar en esta mañana sobre este tema, ¿no? Que es la justicia y la gracia de Dios. Más una vez el Señor comienza con una analogía, haciendo una comparación del reino de Dios. Y ahora, no muy diferente de las otras veces, ¿no? Ele se utiliza de esta didática para traer mais uma enseñanza a nuestro corazón. Mire, en esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos com um padre de família que, possuindo uma vinha, salió certo dia a reclutar obreiros. La máxima que leemos a respeito de isso é quando ele diz que os primeiros serão postreros, os postreros primeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escogidos. Para Deus, lo que tem 20 anos, 30 anos de cristiano, o que ha trabajado muito em la obra del Senhor, diferente de uno que entrou há um ano passado ou há 2 anos, não há diferença para ele. Os dois, o mérito, se é que podemos dizer assim, o mérito de cada um está em cumprir a vontade de Deus. Agora, que os hermanos entendem quando ele diz que os primeiros serão postreros e os postreros primeiro? Que enseñanza podemos sacar de ahí para una aplicación práctica en nuestra vida? Jesús menciona eso, claro, trayendo a nuestro corazón una enseñanza que tiene como objetivo para que nosotros vengamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Pero ¿por qué muchos son llamados y pocos escogidos? ¿Cuál es el significado de isso, não? ¿Quiere decir que solamente algunos son escogidos o que hay privilegiados en la obra del Señor? ¿O eso habla de la negligencia y de no hacer caso? Todos son llamados a la misma mies, todos son llamados por el mismo Señor. Y yo pregunto, entonces, ¿por qué todos los que son llamados, nem todos son escogidos? A ver, se os hermanos querem participar. Um ratinho, já vai chegar aí.
Paz, Señor, hermanos. Paz de Cristo. Lo primero yo quiero decir del padre de familia a los invitados, que él, después de todo, digamos, a los que vinieron primero y a los que llegaron último, les dio un salario por igual, ¿no? Eso yo creo, digamos, a veces, digamos, los humanos, los hombres, los que vivimos en esta tierra, parece que es injusto, ¿no? Es como, digamos, si uno trabajó durante un año y el que trabajó un día o 2 días, el salario lo está pagando igual. Eso es, digamos, algo complicado para entender, ¿no? Pero las ideas de Dios, lo que Dios hace es muy diferente de lo que nosotros los humanos pensamos, ¿no? Bueno, sigo aún en la misma, ¿no? De Pastor Mateo aquí. Pastor Mateo. Un ratinho, pastor, para que llegue el micrófono. Están poniendo la carga. Gloria a Dios. Yo creo que no es en un mismo tiempo aceptamos a Cristo. Aceptamos a Cristo, algunos cerca de la obra de Cristo aceptarían. Entonces, yo creo que eso está diciendo Jesús, lo que algunos a la hora llegaron, recibieron. Entonces, los que aceptaron cerca de la venida de Jesús, igual van a entrar en él. Mm. Yo pienso así, ¿no? Mm. Claro, ahora muchos son llamados, dicen, hay Eso que quiero. en esos tiempos, y ahí significa que algunos recibieron de todo corazón y siguen de todo corazón. Algunos, medio nomás. Pastor Mateo, eso no mostraría que todos son llamados, como dice la Biblia, y el propio Jesús habló, todos son llamados. Todos son llamados por el mismo Señor, ¿correcto? Todos son llamados a la misma mies, ¿correcto? Entonces, ¿cómo poderíamos identificar que poucos são escogidos ou elegidos? Justamente a questão que muitos pensam hoje em dia, de que por ser membro da igreja, a carga não está sobre ele, sino sobre o pastor. E não importa se ele hace ou não hace, porque o pastor é que tem que trabalhar. Não é assim que se pensa muitas vezes? Pero vemos aí que todos são chamados de igual modo a trabalhar em la mies del Senhor, independente de su cargo, independente de su status social, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que el mayor significado de esto es que, independente de la posición que ocupamos dentro de la iglesia, que tengamos un mes, 2 meses, o un año, o 30 años, debemos ejecutar el mismo trabajo para nuestro Señor. Notamos que então, vemos que todos são chamados a trabalhar em la mesma obra. E não podemos aqui pensar que o Senhor hace discriminação entre pessoas e pessoas, porque a oportunidade é para todos. E mais interessante, que por mais pequeno que seja tu trabalho, tu tarefa, não, a importância do pago será igual. Amém, Rolando? Bueno, acotando, pastor, acerca de lo que usted dice, ¿no? De que el deber es de todos, ¿no? Vemos en San Marcos 9:38, el título es El que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando los discípulos le impedían a otros que no andaban con Jesús de hablar, pero Jesús le dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y que no hay nadie que hable mal de mí después de ver, digamos, el milagro. Bueno, esse tema é totalmente aparte desse, não? Pero no llevaría más o menos una de estas así, que no solo, como usted dice, el pastor, digamos, tenga la carga de predicar, sino que estamos llamados todos. Dios nos da la potestad a todos, ¿no? Em este caso, Rolando, deste passagem bíblico, mostra que em la obra de Deus não há exclusivismo. Ou seja, solamente a Assembleia de Deus tradicional pode falar de Jesus. Não, não somos exclusivistas. Era o que Jesus estava ensinando. Não são só vocês que estão comigo que têm o direito de falar de mim, porque aquele que não é contra mim é por mim.
Então ele estava dizendo que a mesma liberdade que os discípulos tinham, os outros que estavam no mesmo grupo que Jesús, pero hablavam de él para o reino de Deus, não eram diferentes e não podiam ser frenados ou parados porque não estavam juntos, não? Amén, pastor. Ahora entiendo. Seguindo aqui, alguém mais ia falar, não? El Senhor de la viña. La parábola apresenta a um padre de família que cultiva uma vinha para o sustento de los suyos. De modo figurado, representa a Deus que, para manter sua obra, contrata a los obreros. Demonstração de la graça e del senhorio del Senhor de la viña. Se destaca a autoridade del Senhor de la viña em el próprio texto quando este se identifica como padre de família. Padre de família que tinha como meta principal manter sua família, sustentar sua família, e para isso necessitava de trabalhadores. Fazendo uma grande comparação, ele vai dizer aqui que a grande família chamada igreja tem por padre a nosso Senhor, a nosso Deus Todo-Poderoso. Então, aqueles que trabalham em la obra del Senhor, trabalham para esta grande família, bajo el senhorio de Deus. Vamos ver que quando diz Senhor de los cielos, ou el Padre de los cielos, é su domínio, não? E que plantou uma vinha em la tierra, isso mostra sua autoridade sobre todas as coisas. Amém, irmãos? E aí vemos o seguinte, que como um padre tem a preocupação de manter sua família, Deus também se lo tiene. E até o dia de hoje, Deus sigue mantendo. Agora é interessante que vamos dar um brinco aqui para um passagem bíblico interessante, que ele diz assim, que devemos clamar ao Senhor de la mies que envie trabalhadores. Não? Parece que em todo o tempo ia haver escassez de trabalhadores. Diferente da parábola, que há muitos trabalhadores, pero que estão ociosos, esperando uma oportunidade para trabalhar. Seria diferente ou mostraria o contraste que há de muitas pessoas que têm desejo de hacerlo, pero não são convocados a hacerlo. Ou estaria dizendo que, dentro desse contexto, não? Que ao passar de los tempos, a igreja sempre ia necessitar de obreiro. Dice o seguinte, que os campos estão blancos e que devemos rogar ao Senhor de la seara. Isso mostra claramente que nós vivimos em la última hora e que Deus necessita, sim, de trabalhadores. E que nós que já estamos dentro desta grande família somos responsáveis por orar e pedir a Deus trabalhadores. E Ele comissionará a cada um de estes que se apresentam delante dele. Pero não seria mais provável, quando clamássemos ao Senhor por trabalhadores, mirássemos os hermanos que já estão dentro da família, dentro da igreja, que fazem parte do corpo de Cristo, ou estamos pedindo para outro de outro lado, ou gente que aún vai se entregar a Jesus para futuramente serem obreiros, quando na verdade já temos vários? E não entraria em esse contexto de que muitos são chamados e poucos escolhidos porque não se propõem a fazer o que o Senhor manda? Não? Digo que os hermanos dizem, não? Temos ou não temos essa problemática? Não, não quero, não puedo, não. E aí temos que clamar para que Deus levante outros de las pedras para poder termos trabalhadores junto de nós. Não seria mais provável que nós mesmos nos apresentássemos ao Senhor? Senhor, se está faltando obreiro, eis-me aqui. Que tal? Ou não? Ou será que estou equivocado? Porque supostamente os que estão dentro da igreja estão cada dia mais sendo preparados para esse trabalho. Não seria a falta de apresentação, porque na parábola os trabalhadores estão aí na praça, esperando solamente a oportunidade para trabalhar. Estamos esperando a oportunidade para trabalhar ou estamos nos escondendo da oportunidade de trabalhar? Não se olvide que fazemos parte da família. Nosso Senhor é aquele que convoca a nós. Pero é necessário, como Pablo disse a Timoteo, busca apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que avergonçar-se e que maneje bem a palavra da verdade.
¿No es así? ¿No está escrito así? Entonces, ¿no sería de nuestra parte ponernos a la disposición de nuestro Dios para trabajar? ¿O estamos esperando solamente la venida del Señor? Bueno, la Biblia dice que bienaventurado aquel que el Señor cuando venga encontre, ¿no? Haciendo algo para el Señor. Digo, dentro de ese contexto. ¿Alguien quiere hablar? Alce las manos. ¿Ya? Distribuição del trabajo. Tengo que leer aquí esa nota. El Señor de la viña distribuyó el trabajo en horas distintas, en la primera, en la tercera, en la sexta, en la novena y finalmente en la 11ª. Entre los judíos el día se divide en 12 horas. Y en el lenguaje bíblico, dependiendo del contexto, las horas tienen una simbología especial. En esta parábola, Jesús emplea la vida diaria judía para darnos una hermosa lección acerca de los trabajadores del reino de los cielos. Él divide el día en 5 tiempos. Primera, que son las primeras 6 horas, ya que el Señor salió por la madrugada. Tercera, que son 9 horas. Sexta hora, que son 12 horas o mediodía. Novena hora, que son 15 horas. Y por último, 11ª hora, que son las 17 horas. Não temos 5 tempos diferenciados, e dentro desse tempo que foi dividido por nosso Senhor, houve um que trabalhou 6 horas ou 12 horas, outro trabalhou apenas 9, outro trabalhou apenas 6, e houve um que trabalhou apenas 1 hora. Em nosso contexto social, a quem deveríamos pagar mais? Se contratássemos pessoas e um trabalhou 12 horas, outro trabalhou 9 horas, outro trabalhou 6 horas, outro trabalhou apenas 1 hora, quem deveria ganhar mais? E assim sucessivamente, não? Disminuyendo tanto, até chegar aquele que trabalhou na hora que não ia ganhar quase nada. Pero en la visión de Dios eso es muy diferente, en la obra de Dios eso es muy diferente, distinto de lo que nosotros pensamos, ¿no? Su división de tiempo no quiere decir que el que empezó primero va a ganar más. El dueño de la viña no es el Señor, y Él va a pagar de acuerdo con lo que Él piensa que debe pagar. Si de igual modo a todos, de igual modo será. Sería injusto a la visión humana, ¿sí o no? No, Senhor, por que isso, não? Vai pagar mais ou vai pagar igual a este que trabalhou apenas 1 hora e nós outros que quedamos bajo el sol todo el dia e vamos ganhar o mesmo? Parece injustiça, não? Pero la injusticia jamás sobrepasa la gracia de Dios. Jamás. No hay injusticia en lo que Dios determina. En lo que Él determina es correcto, es justo, ¿no? Para nosotros puede no parecer. Imagine uno está con 50 años en la obra del Señor y viene uno con 3, 4 años y lo hace mucho más, ¿no? En términos de obra. Y aquel que tiene 50, 40 años dice, ese empezó no hace tiempo y ya piensa que puede todo. Es así que pensamos y no queremos que así sea. Este pastor tiene tantos años de ministerio y está haciendo, parece que piensa que más que yo. Así, ¿no? El pensamiento humano es así. ¿Por qué ese? ¿Por qué aquele? ¿No? Es así que pensamos y no es así, de esta manera, ¿no? El Señor de la viña se interesaba en el resultado final del trabajo. ¿Iba a hablar? Iba a hablar un poquito, pastor. Lo que pasa es que la parábola no es aquí cuando conseguimos trabajo, nos pagan por el trabajo que hacemos. Si hacemos menos, nos pagan menos. Creo que lo mismo,
lo mismo que hace el Señor en este tiempo. Yo creo que la paga para acá que llama el Señor es la salvación, la vida eterna. Si a mí me llamó hace 8 años, me ofreció eso el Señor. ¿Quieres venirte aquí a mi viña? Vas a ganar tu salvación, no te vas a ir al infierno y vas a vivir eternamente. Pero si mañana o esta tarde alguien aquí se entrega al Señor, Él le va a ofrecer lo mismo al Señor, salvación y vida eterna. Y yo creo que esta es la diferencia entre el hombre y Dios. Uhum. Sí, la cuestión de tiempo, ¿no? Es justamente lo que vamos a hablar ahora, cuando él dice así, el Señor de la viña se interessava em el resultado final del trabajo. O sea, si tú entró a 8 años y otro entró ayer, pero si ele sigue la misma proporción de trabajo, o sea, dando frutos, vamos dizer assim, dando frutos, ele recibirá de igual modo, não importa los años que uno já tem antes de ele, não? Deus é justo em isso e ele quer a qualidade do trabalho. Note que ele contratou por la mañana e parece que o resultado não ia ser o que ele esperava durante o dia. Então, se contratou mais e notou que o resultado aún não seria o que ele esperava e contratou mais. Parece que tinha uma meta para aquele dia, não? E ao final do dia, faltando 1 hora, ele pensou, creio eu, não? Estes que já estão aqui não vão terminar. Então, vou a chamar estes mais para concluir o serviço antes que o sol se põe, não? E daí, estes que entraram por último, parece assim impossível, pero eles trabalharam no mesmo tanto, com mais vigor, com mais velocidade, ao ponto de colocar de igualdade delante do Senhor. Digo eu, não? Parece assim desta maneira. Eles trabalharam em la mesma vinha, porque o dueño de la vinha, ele queria uma qualidade de trabalho e queria alcançar uma meta. E ele alcançou esta meta através de los trabalhadores que vieram por último. Então era justo a ele pagar lo mesmo. Lo bueno de isso é que Deus nos ensina que não há como um ser melhor que o outro. Não há. Se você nota a parábola, vai ver que Deus vai tratar a todos de igual modo. O Senhor de la vinha vai pagar igual. Ele vai ver que o trabalho, a qualidade do trabalho é o que mais importa. A meta era do Senhor de la vinha e não de los trabalhadores. Os trabalhadores receberam a tarefa de dizer, vocês vão cosechar todo isso aqui. E o dueño de la vinha, tendo visão, ele disse, não vão terminar, estes primeiros não vão terminar, então você vai contratar mais e mais e mais. E por último, faltando 1 hora, contratou mais e dá a entender que o dueño de la vinha alcançou a meta que ele queria e por la alegria, não, de los trabalhadores antigos, de los trabalhadores intermédios, de los trabalhadores final, ele então se reconheceu a todos de igual modo. Como seria allá em los cielos? Nós que trabalhamos em la vinha del Senhor, independente de quem seja, ser como que discriminado por não haver trabalhado muito, ou aqueles que trabalharam mais receber muito mais. Billy Graham receberá muito mais, porque o pago para todos, que é a vida eterna, é igual. Galardones são outra coisa, pero o pago é igual. Tanto que chegou ayer, se converteu hoje, agora, já vai receber o mesmo pago, a vida eterna. É lógico que estamos falando de trabalho em la mies del Senhor. Então, haga lo que é necessário, lo que é possível. Aunque seja pequeñito a tus ojos, o Senhor sigue chamando-nos a fazer lo mejor para Ele. Amém? Perguntas? La viña. En esta parábola, el reino y la viña tiene una importancia especial. Y el texto comienza hablando del reino de los cielos, que significa el dominio de Dios, como hablamos, ¿no? Sobre todas las cosas. Es la amplitud y la superioridad del reino de Dios, porque este viene de lo alto,
Dios plantó una viña en este mundo y cuenta con que nosotros la cultivemos a fin de que llegue a producir abundantes frutos. Por mucho tiempo la figura de la viña fue designada a Israel. Israel é conhecido como vinha, como el olivo, como la higuera, pero en el Nuevo Testamento la figura de la viña es para ilustrar la iglesia. Somos la viña del Señor, ¿no? Hay un himno de gloria que habla isso, ¿no? En la viña del Señor, como diz lo restante, hallará também lugar. Então, se há lugar para todos, eu creio que o hino foi bem direcionado, ¿no? Para a vinha del Senhor. El trabajo en la viña. El texto deja implícito que há muito trabalho em la viña. É uma das coisas que a pessoa pensa, ¿no? ¿Qué voy a hacer en la iglesia? Eu perguntaria diferente. ¿Qué tú estás haciendo en la iglesia? ¿Cuál es tu actividade? ¿Qué trabajo tú estás realizando en la viña del Señor? Ahora sí, ¿no? Porque perguntar qual é nosso trabalho deixa assim uma vacante, não? Agora, se eu pergunto direcionado personalmente a cada um de vocês, ¿qué tú estás haciendo en la viña del Señor? ¿Qué trabajo estás realizando en la viña del Señor? ¿Está progresando? ¿Está realmente sudando aí para dar frutos? Ou simplesmente hace parte daqueles que são chamados e não escolhidos? Ai, não? Que me dizem? Porque todos são chamados. O problema é ser escolhido, não? Somos escolhidos, estamos fazendo algo, estamos estendendo as mãos para trabalhar para o Senhor. E uno pode perguntar, como puedo trabalhar para o Senhor? É quase que infindável, não? Há muitas maneiras de se trabalhar para Deus. Pero nossa negligência é muito mais forte que nossa responsabilidade. Somos mais negligentes que responsáveis. Queremos fazer quando nos dá a gana, não? Ou dizemos, será que sou capaz? Bueno, se você foi chamado, é porque Deus viu em ti capacitação. ¿Sí ou não? Para Ele não há distinção, como hablamos ayer. Ele não tem barreira de status social, não, de riqueza, de idioma, de raça, não tem. Então, se quando Ele chama, pode ser lo mais chico. Conheci hermanos que não tinham estudo teológico, que não tinham absolutamente conhecimento de muitas coisas, pero viviam em lugares como cárcere, como centro de recuperação, evangelizando, ganhando almas. Era seu trabalho. Estava na igreja, pero su placer era trabalhar distribuyendo literatura, evangelizando, hablando del amor de Deus. ¿No? Mientras muitos que tinham conhecimento, que tinham todo esse contexto teológico, queriam apenas estar dentro das igrejas mostrando sua sabedoria. ¿No? É quase que uma inversão, não? Uma inversão de valores. Pero somos chamados para ser lo que pensamos que é mais pequeno, pero é o mais importante. Como já falei outras vezes, trapear o piso, limpiar as sillas, não? Trabalhar na ação social e tantas outras coisas que a igreja pode oferecer através de tu trabalho. Pero eu não sei muito. Os que chegaram para trabalhar 1 hora não tinham muitas possibilidades, pero foram os mais importantes porque eles concluíram o trabalho e tampouco foram mais bem pagos que os outros, não? Foram pagos de igual modo. O que devemos fazer? Não? A igreja é uma vinha especial, requer dedicação para que se produza bom vinho. A qualidade de su fruto depende muito da dedicação de los obreros com a terra, com la cepa e com sus ramas. Por isso se requiere a necessária competência de los obreros. 2 Timoteo 2:15. Hoy, em muitos lugares de la viña del Senhor, es grande el estrago.
o prejuízo causado por malos obreros em este tempo de cosecha final de almas para Deus e de hacer discípulos para su reino. Será que temos mesmo uma gama de obreiros que, ao invés de ajudar, estão mais causando dano à la vinha do Senhor? Será que há gente assim? E como poderíamos classificá-los? Obreiros que, ao invés de trabalhar para progressar a obra, eles estão mais retrasando a obra. E podemos exemplificar aqui de várias maneiras, não? Estes obreiros. Pessoas que começam a fazer interpretação equivocada da Bíblia. Pessoas que dão ensinanças maléficas à la igreja. Falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsos ensinadores, por todos os lados. ¿Causam ou não causam dano à la obra? Não hace muito, colocaram, já está até em espanhol, o vídeo que foi allá em Brasil, de um pastor que iba a começar a fazer sua transmissão e meteu um manaço em sua esposa. Já está em espanhol. E mire como se esparce com rapidez. ¿Isso é bueno para nós? Não. Porque todos quedarão mal visados aí. Todos, sem exceção. Esse deve ser igual àquele. E os cristianos, sem ter noção da coisa, sabe o que fazem? Vão como que publicando e compartilhando e esparcindo, não? E a classe pastoral, ou de obreiros, ou cristianos que seja, vai quedando cada vez pior e pior. Danos à la obra. Há gente que diz assim: não vou a uma igreja cristiana, porque o pastor pega a sua esposa. E isso não foi aqui, foi em Brasil, e não são todos um solo, pero por esse todos pagarão caro. Causa ou não causa dano à la obra? Outro, em sua enseñança, dizendo que os dízimos não são mais necessários. E há pessoas que esperam solamente uma oportunidade como essa, para dizer: não dijo que o dízimo é solamente para os pastores, por isso, de hoje hacia adelante, não dou mais. Que lindo, não? E a Bíblia, como queda? ¿Dónde queda a Bíblia? Não? Então, essas malas enseñanças, estes comportamentos por parte de trabalhadores de la mies del Senhor, porque todos são trabalhadores, independente de quem seja, pastor, membro, congregado, todos estão ligados estritamente à la obra del Senhor, pero estão causando danos, não? Malas enseñanças que deixaram muitos hermanos e hermanas alejados de la igreja. Não vou mais à la igreja, porque passou isso, de maneira equivocada, pero causou ou não causou dano? E quando chega ao invés de arreglar a coisa, há completa dizendo: é assim mesmo, não? Qualquer questionamento, seja a respeito de evangelismo, de ayuno, de oração, há heresia em meio de todo isso por pessoas que não conhecem as escrituras sagradas e estão fazendo sacrifício totalmente contrário a lo que manda a Bíblia. E cada vez mais vamos perdendo e perdendo. E quem perde é a obra do Senhor, porque o evangelho queda na situação em que está. E digo de todas as maneiras, não? Porque tanto a igreja evangélica cristiana quanto as outras denominações, todas elas vão sofrendo agravio por causa de los malos obreiros, independente de denominação. Sim ou não? Temos aí, se eu perguntasse agora a vocês, me nombre aí pelo menos 2 ou 3 obreiros que dão mala enseñança e falsas profecias. Vocês têm em mente? Tem em mente, não é? Vêm lá agora. Já sei. Esse. Isso é bueno? Não, não é bueno, não deveria existir. Pero Pablo alertou sobre isso, sobre esses falsos maestros, falsos obreiros, que são amantes de si mesmo, não? E não estão trabalhando para esparcir o reino de Deus, estão trabalhando em benefício próprio. E aí complica nossa vida como cristianos verdadeiros. E temos mais dificuldade, porque são tropeços, são estorvos em la obra do Senhor.
¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo que podemos hacer es trabajar fielmente para el Señor como verdaderos obreros de la mies del Señor. Ahí sí, haciendo la diferencia. Abra su Biblia en 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Já dei essa ensinança. É Deus que vai aprovar ou é o obreiro que tem que se sentir aprovado? Como um obreiro vai se sentir aprovado se ele mesmo se desaprova? Ele diz assim: não sou capaz, não tenho, não puedo, não há como. Aqui Pablo está dizendo que ele deve apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Eu tenho que sentir-me apto, não? E com a ajuda e a graça de Deus vou desenvolver um bom trabalho. Amém, irmãos? Hermano Rolando, usted vai predicar hoje na noite, pero pastor, não? Ao invés de dizer, glória a Deus, que grande oportunidade poder falar algo de meu Senhor. Não seria assim lo correto? E sair de aqui, chegar a sua casa e arrodilhar-se e dizer: Senhor, tu sabes mis limitações, pero me sinto apto, apenas necessito de tu capacitação através de tu Santo Espírito para que todo venga a fluir bem. Pero não é assim que reaccionamos, não? Reaccionamos com um temblor em las piernas e decimos: não lo puedo, não lo puedo, não há como. Pero pastor, há que ter muito conhecimento. A mulher samaritana, ela teve apenas uma charla com Jesus, creio que não passou nem 45 minutos. E foi suficiente para volver a Sicar e dizer: encontrei e ele é o Messias. Se acordam? Não? E nada mais, nada menos do que toda a cidade foi hasta Jesus. Que tal? E vocês não se sentem capazes? Amém, Rolando? Oi. Mañana, disse. Los obreros de la viña. Note lo que Pablo dijo a Timoteo, em 1 Timoteo 4, 8 al 10. Ele diz o seguinte: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esse pasaje indica que los siervos de Dios siempre deben esforzarse por realizar con fervor la tarea que de Él recibieron, evidenciando así que de veras lo amam. Pero nosotros no somos así. Recibimos la tarea del Señor y más allá adelante por una frustración, por un problema, por una discusión, ya abrimos manos de todo. Ya no puedo más, ¿no? Y aquí Pablo está diciendo, ¿no?, que por esto mismo trabajamos y sufrimos. O sea, no importa lo que pase, importante es tomar la responsabilidad de la obra del Señor y trabajar para Dios, generar frutos, poner en la conciencia, ¿no?, y decir así: mi tarea es obedecer al Señor, ¿no?, y hacer el trabajo del Señor, cueste lo que cueste. Serei obediente a mis líderes, serei obediente a mi Senhor e vou completar minha tarefa em la obra del Senhor. Pero maiormente não é isso que pensamos. Maiormente estamos mais acomodados, tranquilos, e qualquer problema me vou.
Não quero responsabilidade, não quero nada. Quero apenas sentar-me em mi silla e ir para os cielos. E aí são aquele grupo, ¿no?, que são chamados, pero não escogidos. ¿No es cierto? Estão dispuestos a trabalhar para Deus, sea en lo que sea, hacer la voluntad del Señor, cumplir con los mandamientos de Dios en su mies. Estamos en la hora 11ª. Falta pouco. Não vamos fazer como os hermanos, não, que estavam en la iglesia y el predicador dijo así: puede ser que Cristo vuelva en esta noche. Y todos, aleluya. Y terminó la prédica. El pastor agarró el micrófono: mañana no se olvide que hay escuela bíblica. O sea, debería ser mañana hay escuela bíblica, pero si Jesús viene, nuestra escuela será allá en el cielo. Pero ele cortou el predicador en medio, ¿no? No se olvide que mañana hay escuela bíblica. Y el predicador, con la esperanza, dijo: puede ser que Cristo venga en esta noche. Entonces, antes que Cristo venga, que estamos en la hora 11ª, vamos trabajar para el Señor. Ya perdemos mucho tiempo, ¿no ve? Ya quedamos mucho tiempo parados, sin hacer nada, sin estarmos envolvidos totalmente con la obra del Señor. Es tiempo de levantarnos, de haber un despertar, ¿no? Y hacermos lo que manda el Señor, el padre de familia, ¿no? El padre de familia. La ociosidade, uma ameaça para a vinha del Senhor. Há dois significados de ociosidade em este caso. A ociosidade de los trabalhadores é porque eles estavam afatigados, querendo trabalhar, não? Esta ociosidade indica que eles queriam ter uma ocupação. O outro significado de ociosidade é pereza, desinteresse, que não quer fazer absolutamente nada. Essa ociosidade não pode ser parte de nossa vida. Se temos que ser ociosos, que seja por querer fazer algo, querer trabalhar, e não estar aí de qualquer maneira. Amém? É tempo de trabalhar. Em la primeira, terceira, sexta e novena hora, o Senhor de la vinha encontrou obreiros que iam, a pesar del calor del dia, cumpliendo suas obrigações de acordo com lo pactado. Sin embargo, foi solo en el ocaso del día, antes que el sol se pusiera en el horizonte, que el dueño de la viña pudo completar el número de obreros que necesitaba. Aí vem algo interessante. En la história de la iglesia cristiana, entramos en la 11ª hora. Es el ocaso del último trabajo de la iglesia en la tierra, quando se hará gran cosecha para el reino de Dios. Todos los que trabajan en la viña del Señor, de la primeira a 9ª hora, hicieron posible en este momento. Não podemos, portanto, correr o risco de lamentar o tempo perdido e confessar como Israel: passou a siega, terminou o verano e nós nos hemos sido salvos. Los que vinieron antes, vamos dizer, en el principio de la iglesia, después del Pentecostés, ellos trabajaron y dieron todo lo que ellos tenían. Después de ellos vinieron otros y mantuvieron también la misma fuerza para trabajar para el Señor. Y Dios cumpliendo, ¿no?, con su llamamiento. Hubo tiempos terribles, pero los trabajadores ahí estaban, confiantes en el Señor. Y todo eso fue posible para que llegase nuestro turno. Y somos los trabajadores de la hora 11ª. Ya no está más Billy Graham, ya no está más Ravenhill, ya no está más los grandes hombres, Spurgeon, Moody. Ellos también trabajaron, cumplieron su parte. Pero en este momento final, que sabemos que es el momento final, el sol está poniéndose ya. Y nosotros necesitamos trabajar. Vamos cumplir con la tarea y dar alegría al padre de familia, dar alegría al Señor de la viña. Não vamos estar acomodados, hermano. Não vinimos a esta terra para quedarmos aqui. Diz a irmã Miriam: usted está guardando sua plata para o anticristo.
Aproveche para hacer lo que es bueno para el Señor. Así es su dicho, no sé si los hermanos ya escucharon, hermana Miriam hablar eso. Allá en Manaus es casi que constante. Y ella dice, ¿qué está haciendo para el Señor? Ah, está guardando tu riqueza, ¿no? Tu riqueza quedará para el anticristo. Y es una verdad. Tenemos riqueza de fuerza, tenemos riqueza de conocimiento, tenemos riqueza en bienes, tenemos riqueza de varias maneras. Utilicemos nuestra riqueza para la obra del Señor. Si el Señor nos dio talento, como ya hablamos, y confió ese talento a nosotros, ¿por qué no utilizamos en la obra del Señor? Un ejemplo clásico. ¿A quién de ustedes le gusta cantar para el Señor? Alce las manos. ¿Que le gusta cantar para el Señor? Alce las manos. ¿A quién de ustedes le gusta evangelizar en la obra del Señor? Alce las manos. ¿A quién de ustedes le gusta orar? ¿A quién de ustedes le gusta predicar? ¿No? Hay gente que no levantó las manos, no le gusta hacer nada. Pero cada uno no tiene ese, me gusta hacer eso, ¿y por qué no está haciendo? ¿Por qué no está poniendo en práctica? ¿No? Es tu trabajo. Dios te llamó para eso. Te presenta. Es momento de presentarse, pastor, me gusta cantar. ¿Puedo cantar un himno de gloria? Un himno de quechua? ¿O una alabanza? ¿Puedo, pastor? Pastor, yo voy a evangelizar. Y no necesita ni hablar. Vaya y lo haga y gane almas para el Señor. Pastor, ¿será que puedo venir en 3 horarios en la iglesia para orar? Claro, la llave está ahí. Entonces, de alguna manera, cada uno tiene su lugar de trabajar, su manera de trabajar y lo que le gusta hacer en ese trabajo. ¿Sí o no? Y ahora, ¿hay excusa? No hay. Y nunca habrá. ¿No? Sigamos aqui. Estamos em lo último, não? E ele deu aqui um passagem de Jeremias 8:20, quando Israel lamentou, e que não vengamos a lamentar também. Ele dijo o seguinte: passou a cega, terminou o verano, e nós não hemos sido salvos. O apóstolo Juan também previa esse tempo quando nos exortou dizendo: hijitos, já é o último tempo. Não há dúvida, pero pastor, hace tiempo que la gente habla, é o último tempo, pero sí lo es. Sabemos quando Cristo volverá, então identificamos como la última hora. A qualquer momento, Cristo ha de venir. Então somos os últimos trabalhadores, fomos chamados por último, depois de todos os profetas, de todos os patriarcas, de los apóstolos, de los mártires de la iglesia, llegó nuestra vez. Somos aqueles últimos que vamos trabalhar solamente 1 hora, pero vamos fazer de todo lo que é possível para agradar ao Senhor, nosso Deus. La 11ª hora. La justicia divina não se basa em critérios humanos. A quienes trabajaron en la 11ª hora, se les trata com igualdade com relação a los que começaram en las primeras horas del día. El tiempo de trabajo no es importante en el reino de Dios. Cada trabajador recibirá por lo que haga. La obra hecha no se mide por el tiempo. Entonces no es por años que tengo de cristiano que soy mejor que el otro hermano. No, no es así. El Señor jamás verá de esta manera. No es así. Sea que hayamos trabajado en el primer turno o en el 11º, tendremos el mismo salario. Esse não tem como critério la cantidade, e sino la calidad. Es el Señor mismo quien lo dice. Los primeros serão postreros, e los postreros primeros. São Mateus 20:16. E qual é a ideia fundamental de la enseñanza de Cristo? Bueno, en el reino de Dios não há discriminação nem favoritismo. Los obreros de la 11ª hora são tão importantes como los de la primera. El mérito del servicio a los ojos de Dios no depende de la cantidad, depende del espíritu con que se hace el trabajo. Entonces, ¿por qué los primeros no son más importantes que los derradeiros? Y viceversa.
porque uno comienza y el otro concluye. Sem el último não há conclusão, e sem os primeiros não há começo. Então estamos em igualdade delante do Senhor. Agora toca a nós outros, sim, obedecer e fazer o melhor para o Senhor. Que vengamos a poner isso em nosso coração. Eu creio que já basta, não? Eu creio que muitos hermanos, depois da pandemia, chegaram à conclusão de la seguinte maneira: não tenho tempo mais para dissensão, não tenho tempo mais para estar falando coisas que não são edificantes, não tenho mais tempo para julgar com minha salvação. Eu quero ser diferente e eu quero fazer o melhor para Deus. Sim ou não? Pensaram ou não pensaram assim? Não? Outros já estavam mortos, agora estão podridos, pero a maioria puso em sua cabeça, em seu coração, de que deveriam lutar mais e mais por sua salvação e fazer o melhor para Deus. Sim ou não? Eu, por lo menos, veo que a enseñanza foi para todos e Deus deu uma sacudida no mundo inteiro para que os verdadeiros cristianos colocassem em seu coração o desejo de servir, congregar, estar em la igreja. La igreja não é um parque de diversão para que tu vengas solamente a los domingos. La igreja é um lugar de restauração espiritual, de edificação, de adoração, para estarmos juntos. Eu pergunto, quem de vocês come uma vez a la semana? Por lo menos 3 vezes al dia, não? Por lo menos. Há outros que são 5 vezes al dia. Pero há 3 vezes al dia. E como não vai alimentar tu alma? Por lo menos 4 vezes a la semana. E vem uma vez a la semana. Como está o estado de tu alma? Eu sempre digo, há que cuidar do corpo físico, pero há que cuidar del alma. Isso é fundamental. E está na casa do Senhor, sabe? Está escrito isso. Congregaos, venid. Ou não deixe vuestras congregações como muitos lá têm por costume. Ou seja, está assiduamente. Edificar sua alma, alimentar seu espírito. Quanto mais somos fortificados por Deus, mais disposição tendremos para trabalhar em la obra del Senhor, sim ou não? El desejo, eu sei que em el dia de culto muitos dizem, estou cansado, não vou hoje, pero se tu alma diz, eu necessito de Deus, atienda el alma, pero la alma habla con nosotros, sim, salmista não dizia, ¿por que estás abatida, oh alma minha? ¿Por que se entristece dentro de mim? Espera em Deus, aleluia, glória. Então, se temos como fortalecer a nós mesmos. Amém, hermanos? La conclusão: não se trabalha na vinha de Deus em busca de recompensas ou ventajas. La recompensa não é maior nem menor, já que o direito é de todos, pequenos e grandes, pobres e ricos, todos são tratados de igual modo em la vinha del Senhor. Todos são tratados de igual modo em la vinha del Senhor. ¿Está me entendendo? Que tu puedas poner la mano aí em la obra del Senhor e juntos vamos trabalhar. Eu vi a presidenta del círculo de oração preocupada como limpiar a igreja e lutando persona tras persona para ver quem tem disponibilidade de ajudar. Que tal? Não era para ser assim, não, irmã Rosa? Como era para ser? Irmã, está necessitando de ajuda? Qual é o dia que puedo venir? Era assim, Rebeca? Era, não? Era um sonho, não é? E ela necessita desta ajuda. O lugar é grande. Eu já limpiei isso com minha esposa. E não é assim, para mim que sou homem, cansa. Não está aí. É terrível. Então, se ponga-se à disposição e diga, irmã, que dia puedo venir? Quantas vezes a la semana vamos limpiar? Pastor, está necessitando de alguma coisa? Escutei dizer que você vai fazer o teto plano aí adelante. Puedo venir dar um dia aqui e amarrar estribo aí em las vigas, em la coluna, ou fazer alguma coisa que seja útil para avançar em la obra del Senhor? Eu vou estar de coração aberto, só não prometo almuerzo. Pero lo restante, venga, dê um pouquito de seu tempo. Pastor, puedo dar uma mañana, pero vou dar uma mañana com todo. Amém. Eu esclavicei Rolando não hace muito.
No vino y lo puso ahí para trabajar. Y es valiente, oiga. Entonces, cada situación, pastor, ¿será que no debemos lavar nuestras sillas? Yo voy a contactar con los hermanos ahí, vamos juntos, vamos lavar la silla, para que não quede amarilla, para que quede blanca. Estou dando exemplo sencillo, de coisas sencillas, não? Pastor, ¿hay algo más para hacer? Yo veo que las telas de araña están tomando cuenta ahí de todas las esquinas de la iglesia. ¿Hay como sacar isso? Yo vengo. Son cosas sencillas. No estoy diciendo que tú tengas que venir, pero si viene es bienvenido. Redundante, ¿no? Pero hay mucho que hacer en la casa del Señor. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. Todos los lunes a las 6 de la tarde, ahora estoy como que con la responsabilidad de estar junto con el círculo de oración, porque hay gente que espera el horario de la oración en Perú, en Brasil, para estar acompañándonos, conectados. Entonces estoy junto con los hermanos, las hermanas y los hermanos. Y el círculo de oración no es solamente para mujeres, es para todos, jóvenes, adolescentes, ¿no? Señores. Entonces ya estoy invitando a los hermanos, porque cuanto más gente orando, más poder, más resultados vamos a tener. Amém? Então, se vamos trabalhar. Pero eu cheguei por último, não? Eu hablo a alguns irmãos, não? E digo assim, pastor, cheguei retrasado, pero chegou. Chegou, não chegou? Lá 10ª hora, não? Llegue junto, vamos trabalhar. Vamos fazer a obra do Senhor. Amém, irmãos? Perguntas? Não, não? Então, se vamos servir ao Senhor com nossas ofrendas. Quedemos parados, por favor. Em nome de Jesus.